Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco de contexto aqui, né? Sobre vagas, né? De júnior, pleno e sênior e além, né? E o que é exigido, né? Dentro de cada uma delas ali. Só lembrando, tá, pessoal? Esse vídeo, ele não é uma regra, né? Não quer dizer que todas as empresas vão ser assim. Isso varia de empresa para empresa. O que elas vão exigir de cada cargo. Eu também não concordo muito com a nomenclatura de júnior, pleno e sênior. Porque é um pouco complexo, né? Isso também varia de empresa para empresa. O que é considerado, quem é considerado júnior, quem é considerado pleno e sênior e por aí vai. É um pouco difícil, né, de lidar com essas nomenclaturas, mas o mercado, né, precisa ter esses nomes aí para poder diferenciar cargo e tudo mais. Mas isso aqui é só um resumo, tá? Do que eu já vi, né, do que as minhas experiências que eu já tive e tenho ainda, né, ideias que eu já troquei com outros devs de outras empresas e pesquisas também que eu já fiz, né? Então, bora lá, né? Sem mais enrolação. Só mais um recado, né? Tava esquecendo. Eu queria pedir pra todo mundo que tá assistindo o vídeo pra sempre ficar de olho, né, na aba comunidade aqui do canal. E todos os dias ali, eu tô sempre postando alguma coisa ali, enquetes, né? Querendo trocar ideia com vocês e tudo mais, mesmo nos dias que não tem vídeo, né? Lembrando que os vídeos estão saindo segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, beleza? Então, se puderem nesse horário, né? Nesses dias e horários aí, acessar aqui o canal, né? Se você não estiver recebendo as notificações, pra ver, né? O vídeo novo aí, isso me ajuda demais a continuar o trabalho aqui no canal, beleza? Então, se você tá gostando do trabalho que eu tô fazendo aqui no canal, eu peço, né? Pra você se inscrever, né? Compartilhar o vídeo, dar like e deixar sugestões aí nos comentários, né, de feedback, o que pode ser melhorado, próximos temas que eu poderia abordar aqui, beleza? Então bora lá, né? Bom, bora pra introdução aqui, né? Primeiro, né, o que a gente deve estudar ali, né? Você que tá querendo entrar ou já tá na área aí de como desenvolvedor React, né? O que estudar, né? E por quê, né? O mais importante, né? Por que estudar isso? Né? Essas são algumas questões que eu quero responder nesse vídeo, né? É, Antes de mais nada, né? A gente tem que entender os fundamentos ali, então eu separei aqui em Hard Skills e Soft Skills. Hard Skills é a parte técnica, né? Pra quem não sabe, Soft Skills seria a parte mais comportamental. Bom, basicão, né? Isso aqui você vai sempre ver em qualquer vaga, em qualquer artigo explicando sobre desenvolvimento React. Você vai ter que entender, né? Não adianta você aprender muita coisa do React ali, usar estados e tudo mais, mas não entender bem como é que o HTML funciona, CSS e JavaScript, né? Porque por baixo dos panos, no final das contas, no final do dia, é tudo HTML, CSS e JavaScript, beleza? Então, no JavaScript aqui, né, o HTML e CSS, né, é bem simples. Lembrando também, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu lancei algumas semanas atrás. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado falando mais do roadmap, né, para se tornar um desenvolvedor React. Eu quis estudar em 2023, né, e tal, mas já vale para 2022 e 2024 também provavelmente vai valer. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Lá eu destrincho cada um desses tópicos e tem literalmente um roadmap mesmo, né? Tudo o que você deveria estudar ali, né? Para ser um excelente desenvolvedor React, beleza? Bom, no JavaScript aqui a gente tem que entender, né? Tem que aprender o mínimo ali o S6 ou mais, né? O S6 é o ECMAScript 2015, né? Por quê? Porque toda vaga geralmente pede o S6 para cima. Porque o S6 foi quando introduziram, né, no JavaScript. Eram functions, constlet, o map que a gente usa bastante aqui no React, né? Map, filter, sum, find e reduce. Então é importante a gente entender pelo menos o S6 para cima, né? Pelo menos o S6, né? E é obrigatório. O S6 é obrigatório você entender. Que já é o JavaScript na versão 2015, né? A gente tá em 2022 aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo. Beleza? Bom, de soft skills, né? Por isso que eu coloquei em fundamentos aqui, o que é comum em todas as áreas, independente se você, em todos os cargos, né? Independente se você é sênior, júnior, pleno ou sênior, ou mais do que isso. Parte de soft skills aqui, se você tem que ter uma boa comunicação, tem que ser proativo
e tem que saber trabalhar em equipe, tá? Não adianta você ser muito bom na parte técnica, mas pecar em algum desses pontos aqui, né? Então, são todos os três aqui, principalmente esses três, né? Não são só esses, mas eu destacaria esses três aqui, né, na parte de soft skills, que você tem que desenvolver isso, beleza? Então, não adianta você ter um nível técnico muito alto, mas não saber trabalhar em equipe, né? Porque muito provavelmente, você não vai trabalhar sozinho, né? Então, quando você entrar numa empresa, entrar em algum projeto, você vai trabalhar com outras pessoas. Então, você tem que saber lidar com isso, né? E à medida que você vai ganhando senioridade aqui, isso aqui vai sendo cada vez mais cobrado de você, né? Porque além de você saber trabalhar em equipe, você tem que auxiliar os demais também, beleza? Não que nos outros níveis aqui você não precise, mas quanto mais alto o nível, isso é exigido cada vez mais forte de você, beleza? Bom, bora lá, né? Júnior, o que um júnior tem que saber, né? Bom, do React, né? Depois que ele passou pelos fundamentos ali, aqueles fundamentos são base de tudo, né? Ele tem que entender ali como é que funcionam os componentes do React, tem que entender o JSX, né, que é o HTML ali dentro do JavaScript, né, que é aquela parte que você escreve o HTML dentro do JavaScript, você cria a sua função, por exemplo, se você estiver utilizando o React Hooks, né, todos os componentes são funções, né, e você vai criar a sua função e ela vai retornar um HTML, né, entre aspas, e aquilo ali é o JSX, né. Então você tem que entender a parte de componentes, a parte de estados, props, requisições assíncronas, né, para APIs externas, a parte de roteamento da sua aplicação, estilização, pelo menos o básico ali, Git, né, muito importante, tem que entender Git, né, não adianta você saber tudo isso daqui, mas não saber o básico do Git, né, você não consegue subir isso para o repositório lá da empresa, do projeto e tudo mais, então, né, tem que saber nivelar isso daqui, né, não adianta você estudar só os conceitos do React e esquecer do Git, por exemplo, né? E vagas, né? Eu peguei, para todos os cargos aqui, né? Eu peguei alguns exemplos de vagas, né? Isso da vida real mesmo, né? Eu pesquisei aqui e trouxe um print aqui, né? Não vou divulgar a empresa nem nada. Mas isso aqui, por exemplo, é o que é pedido geralmente, né? De um desenvolvedor React Júnior, né? Tem que saber, né? Desenvolver e dar manutenção em interface ali, nesse caso aqui para web e mobile. Tem que entender HTML, CSS, né? Tem que aprender algum framework JavaScript, no caso aqui dessa vaga era uma vaga de React mesmo. Entender o JSON, né? Git, como eu comentei. Boas noções ali de UX, né? E interfaces dinâmicas com uso de web service. Então, essas aqui são algumas coisas básicas dessa vaga aqui para Júnior, beleza? Então, bora pro pleno. Lembrando, né, fica comigo até o final desse vídeo, porque na última dica aqui é muito, muito importante. Acho que a dica, depois de todas aqui, eu acho que é a mais importante do vídeo, beleza? Bom, bora lá, pleno. Bom, o pleno ele tem que entender um pouco ali da Context API, né, do React. É importante ele entender isso. Entender de gerenciamento de estados, né, com Redux, ou com qualquer outro, um sustento que está sendo muito utilizado hoje no dia a dia, né? Recoil, Xdata e por aí vai. Hooks, né? Tem que entender hooks. Eu nem coloquei aqui a parte de Class Components, porque hoje em dia é bem difícil você, ainda mais em projetos novos, é difícil você criar um projeto novo hoje em dia não utilizando hooks, né? Talvez se você pegar um projeto um pouco mais antigo ali, ter que dar manutenção, aí seria interessante, mas o intuito desse vídeo aqui são coisas mais atuais, beleza? Por isso que eu nem coloquei também o Redux aqui. Então, é bom você entender como que um gerenciamento de estado, ali, um gerenciador, né, de estado, ele funciona, né? Você tem que entender os conceitos ali. E daí, né, dependendo da empresa, ela vai utilizar um Redux da vida, por exemplo, um Sustent e por aí vai, né? E daí você aprofunda mais, né, naquele em específico que a empresa está utilizando. Mas o importante é você entender conceitos, tá? Lembra disso, eu vou bater bastante nessa tecla aqui nesse vídeo, né? Tem que entender um pouco ali de testes também, né? Não tem que ser o ninja dos testes aqui, não tem que ser o manguinho dos testes, mas tem que entender o básico de testes ali, né? Então, dependendo da empresa que você for entrar, eles vão te cobrar teste, né? Tem que entender que o React ele funciona só One Way Data
flow, né, que é um fluxo de dados, né? Então ele vem do componente pai para os componentes filhos, o dado não volta, ele só vai de cima para baixo, né, na hierarquia ali da DOM, beleza? E um exemplo de vaga aqui, né, vamos ver o que pede. Conhecimentos sólidos ali de JavaScript, né, o ES6, igual eu comentei. Experiência média avançada ali com React Webpack. Webpack também é importante, tem muita vaga que pede Webpack ainda. Conseguir documentar seu código ali, seu colega vai entender tudo sem precisar te consultar. Então a parte de documentação também estão cobrando aqui. No caso, o que eu destacaria para documentação aqui? Você estudar um pouco de Storybook, né? Storybook é uma das ferramentas mais utilizadas aqui para documentar componentes aqui no React, beleza? Dominar ali, né, HTML e CSS, né, que é o básico do desenvolvimento front-end, como a própria vaga já comentou aqui. Experiência com o Git, né, então é importante. Git de novo aqui, batendo na tecla, né, desde o Júnior até no pleno aqui, né, e cada vez vai ser mais cobrado. Comunicação, negociar, trabalhar em equipe, então já deixaram claro aqui no próprio requisito da vaga, a parte que eu comentei de soft skills. Ser proativo e autodidata, né. Conhecimentos em testes unitários e end-to-end, então eles não estão cobrando o Jest aqui nesse caso, mas se você souber, né, já é um diferencial. Então olha que interessante, né? Se você já souber um pouco de testes aqui, você já provavelmente vai sobressair na vaga, beleza? Bom, bora pro Sênior, né? Sênior é esperado bastante coisa, né? Bora lá. Além de tudo, é acumulativo, tá? Então, o que é esperado de um Júnior também é esperado de um Pleno. Então, por isso que eu não tô repetindo, né? Pra não ficar repetitivo e gigantesco aqui. Mas, por exemplo, tudo que é pedido no Júnior também é pedido no Pleno, que também é pedido no Sênior, certo? E no Pleno também, tudo que é pedido pro Pleno também é pedido pro Sênior, beleza? Bora lá. Segurança, né? A parte de segurança da aplicação. É importante o Sênior entender isso. Arquitetura de software. Libs terceiras, né? Trabalhar com libs externos ali, porque nem sempre você vai conseguir criar as coisas dentro de casa. Estilização mais avançada, então saber entender bem como que funciona a ferramenta de estilização que você está utilizando, seja um Style Components, um Tailwind, um Chakra UI, um Material UI, um Entity Design, por aí vai, né? Gerenciamento de estados, né, de uma forma mais aprofundada, igual eu comentei, entender bem os conceitos de um gerenciador de estados, né, o que caracteriza um gerenciador de estados e tudo mais, e depois aprofundar na ferramenta que a empresa, o projeto está utilizando, tipo um Redux, um Suspend, igual eu comentei, por aí vai, Recoil. Entender as regras de negócio do projeto quando você está, né, então isso é muito importante o sênior entender isso. Então, geralmente o sênior ele vai estar junto nas causas ali com o pessoal de operação e o pessoal de negócio também, né, dependendo da empresa ali de diversos setores. Visão mais ampla do projeto, né? Então, ele entendendo a regra de negócio, ele tem que conseguir visualizar de uma forma mais ampla todo o projeto. Tem que entender bastante de reusabilidade, principalmente no React, né, que a gente tem componentes e tudo mais, então criar componentes que são reutilizáveis. Automação, né? Então você fazer algumas tarefas ali que você identifica que são repetitivas ali, você pode automatizar. O sênior ele tem que ser capaz de identificar isso e fazer essa automação. Otimização de código, então, por exemplo, code splitting e tudo mais, é importante ele entender essas técnicas ali para melhorar, né, conseguir reduzir o bundle e consequentemente reduzir, né, o que você está enviando para o seu cliente. Organização, né? Muito importante a organização de código e tudo mais, a organização de planejamento também, né? E para mim aqui o mais importante que não é só codar, né? Você não espera que um sênior ele saiba tudo, tá? Muito pelo contrário. O sênior ele também está aprendendo, ele está sempre... Qualquer pessoa, você nunca vai saber tudo, né? Você pode ter 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, você ainda vai estar aprendendo. Sempre está saindo coisa nova e tudo mais. E o mais importante de tudo aqui não é codar, tá? Não é só codar. Um sênior, o importante dele não é só codar. Ele tem que ter essa parte de planejamento, tem que ter várias contribuições dentro do time, ou então na vertical, dependendo do jeito que é organizado a empresa que você trabalha, né? Auxiliar outros devs, então ele tem que saber, né? Auxiliar ali na jornada de outros devs plenos e júniores, por exemplo. É um cargo, a gente tem que ter em mente que o sênior é um cargo de liderança técnica, tá? Então não é só
um desenvolvedor que ele tem muita experiência na parte técnica, ele manja muito de código e tudo mais, manja muito no caso aqui de React. Não, não é só isso, tá? Então tem todos esses pontos aqui, né? E mais essa parte que ele é um cargo de liderança técnica, beleza? Bom, exemplo de uma vaga aqui de sênior, né? Então, igual eu comentei, que as principais atividades, né? Apoiar o time de desenvolvimento interno em novos projetos, sustentação de projetos atuais e renovação tecnológica de projetos legados. Então ele tem que entender bem, né, todos esses 3 pontos aí. Testes unitários, né, que é o mínimo que você espera de um desenvolvedor sênior. Participação no planejamento de atividades e acompanhamento do projeto, foi o que eu comentei, né? Então ele sempre vai estar ali nas agendas ali, né, de reuniões junto com o pessoal de negócios, geralmente. Inceptions para novos projetos e melhorias. Pré-requisitos aqui, HTML, escrever errado aqui, né? Mas HTML e CSS avançado, JavaScript, TypeScript. Então, qualquer projeto hoje em dia que você vai começar com React, provavelmente vai ter que utilizar TypeScript, né? A gente tem muita vantagem em utilizar o TypeScript, por mais que tenha uma curva de aprendizado no início, mas depois se paga com o tempo, né? Essa curva inicial. Frameworks aqui nesse caso aqui, né? Estão pedindo ou AngularJS, ou React, ou Vue. Biblioteca de utilização, aqui já estão também na parte de infra, né? Então Cloud Computing, com AWS, Azure e DigitalOcean e semelhantes. Integração com REST API WebSocket e SSE avançado. Testes unitários e end-to-end, com Jasmine ou tecnologia semelhante, intermediário. Entender ele de JWT, né? E conhecimentos desejáveis aqui nesse caso, micro front-ends, né? Então, veja, né? Uma vaga de sênior, ela já começa aqui, né? Falando da parte de planejamento, né? E tudo mais, né? De projetos, participação no planejamento, né? Desenvolvimento interno de novos projetos, sustentação de atuais e renovação tecnológica de projetos legados. Então, entenda, né? Como eu comentei, né? O sênior, a gente espera que um desenvolvedor sênior, a empresa, né? Espera que um desenvolvedor sênior, ele seja... primeiro de tudo, ele tem que conseguir se virar quando eu digo se virar, é no sentido de ser bem autodidata, né? E ter toda essa parte literalmente, né? De liderança técnica, né? Então, para um sênior é isso, né? E, né? Como eu tinha deixado para o final, a parte mais importante aqui, que é o seguinte, né? O React aqui nesse caso, a gente está comentando o React, né? O React ele é apenas uma lib, tá? A gente tem que ter sempre noção disso. Ah, mas eu estou utilizando o Next.js, ele é um framework, sim, né? Mas por baixo dos panos ele é uma lib, né? O React é uma lib. O Next, por exemplo, ele utiliza o React ali e o React é uma lib. Então a gente tem que entender, né? A gente tem que aprofundar, assim, na ferramenta que a gente está utilizando ali, né? No nosso caso aqui, o React. Mas a gente também tem que entender os fundamentos da internet, tá? Os fundamentos da web, né? E não ser apenas um desenvolvedor React, você tem que ser um desenvolvedor web. Então entender como a internet funciona, como a web funciona, porque assim, se amanhã o React morrer, você não fica desamparado, você entende os fundamentos, entende como é que funciona por baixo dos panos e você consegue, né, aprender um outro framework, outra lib que surgir, né, e tudo mais, né? Hoje o React está muito em alta, então o React já é uma lib já que está consolidada no mercado já há bastante tempo e ele está bastante em alta hoje. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então é sempre importante a gente ter isso em mente e entender os fundamentos do que a gente está trabalhando, né? Que no nosso caso aqui é o web, beleza? Então esse era o recado que eu queria dar nesse vídeo aqui. Espero que tenha ajudado vocês aqui a entender um pouco mais, né? O que é cobrado de cada nível. Entender como é importante a gente ter domínio aqui dos fundamentos, né? Do que a gente trabalha. No nosso caso aqui o web, igual eu comentei. E por hoje é isso, pessoal, né? Queria agradecer aí para quem ficou aqui até o final do vídeo. Espero que tenha gostado das dicas. Deixe nos comentários se você tem outras dicas, né? Que a gente pode ter uma parte aqui nos comentários aqui bem interessante de aprendizado. Uma troca de informações aqui, beleza? Então deixe nos comentários aí se você gostou desse vídeo, né? De novo, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tem muita gente nova que tá chegando aí e não é inscrito ainda, beleza? Então, galera, valeu, falou e até a próxima.
back from the dead.